E será que Jungle Cruise deu certo? Será que Jungle Cruise deu muito errado? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o filme Jungle Cruise. Jungle Cruise é o mais novo filme da Disney que é baseado dentro de um parque da Disney. E eu já vou começar esse vídeo falando que esse filme poderia facilmente ser definido como genérico e esquecível. Mas pra gente entender por que eu comecei falando isso, a gente vai colocar ponto a ponto para você perceber como esse filme é completamente esquecível. Vamos começar falando um pouco sobre os atores. E essa é uma das melhores coisas do filme. Os atores desse filme são tão bons que acaba acontecendo que eles são melhor que os personagens que estão escritos na tela. Se você parar pra pensar que outros atores fizessem esses personagens, se eles não fossem do mesmo nível ou melhor, provavelmente esse filme seria muito pior. Então os atores, por incrível que pareça, salvaram os péssimos personagens que eram escritos aqui. Mas pra gente começar, vamos começar falando de dois que são secundários. Primeiro, o Paul Giamatti, que tá fazendo um personagem completamente genérico aqui, que até era pra ele ser esse personagem genérico, porque se ele fez assim, é porque o roteiro estava escrito pra ele ser assim. Paul Giamatti, que é um excelente ator desde sempre, e ele tem alguns filmes ruins na carreira, mas mesmo assim, ele tem ótimos filmes e ele manda muito bem. O problema aqui é, ele tem pouco espaço para desenvolver o personagem dele, e ele entra exatamente no que eu falei. Se você tira esse ator, que é o Paul Giamatti, e coloca outro no lugar dele, ele seria muito questionável, porque ele não teria graça nenhuma e provavelmente essa coisa de ser completamente estereotipado irritaria muito. O mesmo vale para um dos principais vilões do filme, vivido pelo Jesse Plemons, que é um ator fantástico, que ele já se provou isso lá em Breaking Bad. Depois disso, ele continuou fazendo ótimos filmes, onde ele nunca é verdade o protagonista, mas mesmo assim, ele sempre se destaca pela sua ótima atuação. A gente pode ver isso, por exemplo, no Infiltrado da Clã, ou por exemplo, naquele filme que lançou recentemente, que eu esqueci o nome, mas eu tô deixando a imagem passar dele aqui, onde ele também manda muito bem, que é da Netflix. E vários filmes ele faz esse papel de não ser o protagonista, mas ele mesmo sendo secundário, terciário no filme, ele manda muito bem. Aqui, ele também entra no problema do Paul Giamatti de ser muito estereotipado, e se fosse outro ator, provavelmente o personagem seria irritante e não funcionaria, seria de querer largar o filme, mas aqui o ator manda bem e ele consegue fazer com que esse personagem funcione mais. E mesmo assim, os diretores e roteiristas não perceberam essa coisa que eles tinham em mãos e deixaram esse vilão praticamente em segundo plano, enfiaram uma outra maldição no meio com personagens que nem funcionam mais que eles. Então, mais uma coisa que é ruim, um personagem mal utilizado. E aí a gente vai para os dois protagonistas do filme, que é vivido primeiro pela Emily Blunt. Emily Blunt, que eu não sei o que ela tá fazendo nesse filme. Emily Blunt, que é uma atriz fantástica, já concorreu a Oscar, já, por exemplo, fez filmes recentes que chamaram muita atenção, como Um Lugar Silencioso. Ela já pulou de etapa na sua carreira, eu não entendo o que ela tá fazendo nesse filme. E ela, mais uma vez, consegue fazer com que a personagem dela seja muito mais interessante do que o roteiro consegue fazer com que ela seja. O roteiro até tenta fazer com que a personagem seja uma mulher forte, determinada e à frente do seu tempo, mas isso é mais a premissa da personagem do que realmente o que acontece em tela. A Emily Blunt traz o que o roteiro não trouxe pra ela. E por último, o The Rock, o Dwayne The Rock Johnson. O Dwayne Johnson, ele, mais uma vez, é um personagem que não funcionaria se não fosse o Dwayne Johnson. As piadas já não funcionam tão bem como o Dwayne Johnson em tela, porque ele, por causa que se não fosse o carisma dele, talvez essas piadas realmente não funcionariam. Ele fisicamente tenta entregar o máximo possível, mas as lutas também não são muito boas nesse filme. Então, ele é um personagem que, mais uma vez, poderia ser melhor explorado, poderia ser muito pior se não fosse o Dwayne Johnson no lugar dele. Já que eu já falei das lutas, vamos falar um pouco sobre as lutas desse filme. Porque o diretor, eu até entendo, ele não é um diretor de blockbuster, ele não tem blockbusters na sua carreira. Então ele não está acostumado a fazer filmes grandes. E isso é visível em dois pontos. Primeiro, nessas cenas de ações que tem que ser muito grandiosa, gigantesca. Porque o filme é muito caro, a Disney deu muito dinheiro para se fazer ele. Então o diretor que não tem tanta experiência tinha que fazer cenas maiores do que ele está acostumado. E isso acaba não funcionando muito bem. O The Rock, obviamente, fisicamente, tenta entregar o máximo que ele pode, mas a falta de ter um coreógrafo melhor ali nas cenas de ação acaba fazendo com que 90% da luta parece que ele está mais dentro de quando ele estava no WWE do que, por exemplo, num Jumanji, que também tem exagero nas lutas, mas que funciona muito melhor e que tem um entretenimento maior nessa parte. E também é visível que
já não usa muito bem a parte do blockbuster, que ele não faz muitos filmes de blockbuster, quando a gente chega principalmente na parte que envolve o CGI. O CGI desse filme varia muito entre mediano e ruim. Tem cenas ali que são bem mal feitas, que poderiam ter um refinamento um pouco maior, e vale destacar, esse filme não sofreu coisas da pandemia, porque ele iria ser lançado bem antes da pandemia, ele só foi adiado. Então eles tiveram até mais tempo para refinar esse CGI, que às vezes incomoda. E eu digo mais, se o CGI já tá meio incomodando hoje, daqui mais ou menos a 1 ano, 2 anos, quando alguém for rever esse filme, ele vai estar bem pior. E aí isso pode ser um grande problema para um filme envelhecer bem mais rápido. E quando a gente sai disso, a gente chega principalmente na história do filme. A história do filme, ela não é ruim, a premissa dela não é ruim, é interessante. Mas, como eu falei, o filme ele é genérico e esquecível. E na parte da história, ela pode não ser esquecível, mas ela é completamente genérica. A ideia de que exploradores precisam vir para a Amazônia para conseguir pegar uma flor que vai curar todas as doenças das pessoas e que também vai conseguir terminar com a maldição, é muito parecida com um filme lançado em 2004, por exemplo, e que nem é um original, é o filme Anaconda 2. Para quem não lembra do Anaconda 2, a premissa é praticamente igual. Grandes pesquisadores da área da medicina precisam vir para a Amazônia para pegar uma flor específica que ela pode ser completamente diferente e que pode salvar câncer e outras doenças que normalmente que não tinham cura, e que essa flor pode salvar essas pessoas. O problema essa flor floreia bem na época onde está tendo o acasalamento das anacondas, então tem toda essa premissa. As histórias são praticamente iguais. O problema Anaconda 2 é um filme feito para TV, lançado em 2004. Jungle Cruise é um filme milionário, lançado em 2021. Ou seja, na minha opinião, esse é outro ponto. Poderiam ter feito mais... uma coisa mais, já que vai usar a mesma premissa, algo mais interessante por trás. Eu acho que em alguns momentos tem coisas que são muito semelhantes ao filme da Anaconda e isso me incomoda bastante. Eu não acho que a história é ruim, mas poderia ser melhor então explorada. A premissa, e isso me fez muita falta durante todo o filme. Uma história que em vários momentos me engajasse um pouco. E sem contar que o filme tem uma escolha narrativa em certo momento que faz com que o personagem do The Rock prove que ele está envolvido com alguma coisa daquela ilha, daquela floresta. Só que esse negócio, apesar de ser interessante e dar mais um background para algumas coisas da história, ela vira um problema porque ela tira completamente o perigo do filme. Por causa de uma escolha de roteirista, eles acabaram fazendo com que um filme, do meio até o fim, você não tenha mais medo de nada que possa acontecer ali. E isso também acaba tirando muito da força do filme. Concluindo, Jungle Cruise não é nem de perto o pior filme do mundo, mas mesmo assim ele é um filme fraco, porque além de ele ser genérico e esquecível, nos seus pontos ruins, ele é bem ruim. Dessa forma, eu acho que pode até ser que para criança funcione de certa forma como um filme aventura, que ela vai sair do cinema e vai esquecer na hora dele. Mas para mim ele é um filme que poderia ser muito mais. A premissa não é ruim e o elenco é bom. Então esses dois pontos tinham e mereciam ser muito melhor explorados, porque se isso acontece, a Disney teria uma grande franquia em mão, mas infelizmente isso não aconteceu. E por isso que eu fecho Jungle Cruise com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Jungle Cruise? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.